Hoje as leituras vêm nos mostrando a necessidade da oração, até mesmo para a gente dedicar um pouquinho para ver como nós estamos com as nossas orações, como nós estamos rezando, de que maneira nós estamos rezando, de que maneira nós estamos pedindo. E Jesus nos dá um grande exemplo, mais uma vez, quando Lucas começa dizendo assim: Jesus estava rezando num certo lugar. Ou seja, a necessidade de rezarmos. Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus, mas de tempos em tempos ele saía para rezar. E nós precisamos ter esse tempo para oração. Assim como no domingo passado, quem participou da missa, lembra que o Evangelho falava justamente sobre Marta e Maria. Marta estava preocupada com os afazeres de casa, e Jesus foi visitá-las, e ao chegar em sua casa, Maria ficou aos pés de Jesus para escutá-la. E Marta, com aquele desespero, aquela coisa que tem que fazer, tem que arrumar a casa, foi chamar a atenção de Maria, pedindo para que Jesus falasse para ela: olha, pede para ela me ajudar. E Jesus deu uma resposta para Maria, uma resposta atravessada, mas pediu para que ela prestasse atenção no que ela estava fazendo e no que Maria estava fazendo. E Jesus disse para ela: Marta, Marta, por que te preocupas? Maria escolheu a melhor parte. Maria estava aos pés de Jesus para escutá-lo. E quantas vezes nós somos como Marta, né? A gente se preocupa tanto com os afazeres, com os trabalhos, com a escola, com tanta coisa, e nós não paramos para rezar. Domingo passado, dando exemplo, a necessidade de nós ouvirmos a graça de Deus. E hoje, dando essa continuidade, nesse grande exemplo que Jesus nos dá, que de tempos em tempos ele parava tudo e saía para rezar. Nós vimos a primeira leitura, na leitura do Evangelho, quando de rezar, ter uma oração pessoal com Deus. Mas nós vimos também um outro grande exemplo de oração, que é justamente na primeira leitura, quando a gente não só vê essa outra questão de exemplo de oração, mas também nós podemos esquecer de ver, nós vamos ver a misericórdia e a justiça de Deus. Deus disse que acabava a cidade de Sodoma e Gomorra, porque era uma cidade que não escutava Deus, não tinha Deus com o seu Deus verdadeiro, não sabia com nada. Mas Deus mandando sempre profetas, patriarcas, para chamar a atenção do povo, para ouvir mais a Deus. Mas diante de que Abraão, conversando com Deus, viu que a necessidade de rezar por aquele povo. Nessa leitura dessa primeira leitura, Abraão intercede pelo povo de Sodoma e Gomorra. Quando ele começa a conversar com Deus: mas Senhor, se o Senhor encontrar 50 justos lá naquela cidade, o Senhor vai acabar com a cidade? Não. Se eu encontrar 50 justos, eu não vou acabar com a cidade. E Abraão continuou insistindo: 40, 25, 40, 30, 20, 10. Se fosse a gente, alguém viesse perguntar alguma coisa assim para nós, nesse sentido, a terceira resposta a gente já teria dado uma resposta atravessada, né? Assim, já de novo perturbando, já falei que não vou fazer, né? Mas Deus, nós estamos aqui com Deus, Ele é misericordioso. Ele é lento para a cólera. Ele é lento para usar a sua justiça. Abraão intercedendo para aquele povo, pedindo por eles. Então nós também devemos rezar pelas pessoas. Nós também devemos interceder para aquelas pessoas que nos pedem oração. Se a gente sabe que aquela pessoa está passando por uma dificuldade, quer que seja, nós podemos rezar e pedir a Deus por aquelas pessoas. Nós vimos aqui, como Deus realmente Ele é lento para a sua cólera. Foi falando, foi não. Mas diante da cabeça dura do povo, Deus Ele usou da sua justiça. Então a gente não pode esquecer, da mesma maneira que Deus usa da sua misericórdia, mas Ele também é justo. E nós esquecemos disso. Esquecemos que Deus é justo. E no dia do juízo final, nós vamos ter que prestar contas daquilo que fizemos. E a sua justiça vai prevalecer também.
Ele está dando esse tempo para nós, que é o tempo da sua misericórdia, que é o tempo de nós realmente nos convertermos, para que chegar no dia do juízo final, Ele não tenha que usar da sua justiça, assim como Ele usou com o povo de Sodoma e Gomorra, mesmo com a intercessão de Abraão. Abraão intercedeu, mas se eu peço para quem rezar para mim, mas eu não mudo, não tem valor. Só vai ter valor a partir do momento que eu me abro para a graça e queira ter a mudança. Isso é muito importante. Não adianta só pedir se a minha parte eu não faço. Deus faz a parte dele. E a nossa parte, o que estamos fazendo? Por isso a necessidade da oração, da perseverança. Se o povo tivesse ouvido, com certeza Deus não teria acabado com a cidade. É aquilo que eu sempre digo, né? Que a oração muda o percurso da história. Se o povo tivesse mudado, Deus também teria mudado. Não teria usado da sua justiça, mas teria usado da sua misericórdia por aquele povo. Mas eu não sei como rezar, não sei como pedir, não sei como fazer. Muitas vezes nós achamos que a oração é só a oração do terço, mas não é só a oração do terço que nós podemos fazer. Deus quer a oração que seja do nosso coração. Mas eu assim eu não sei fazer. Deus, quando pediu para Jesus, ensina-nos a rezar, assim como João ensinou aos seus discípulos. E essa oração que nós conhecemos, rezamos, de cor salteado, mas muitas vezes nós não rezamos sem prestar atenção naquilo que rezamos. Jesus ensina, diz assim, para eles. Primeiro, veja como Jesus nos dá essa graça de chamarmos Deus de Pai. Pai nosso, nosso Pai. Porque nós somos filhos adotivos de Deus. Então Jesus deu essa graça também de chamar o seu Pai de nosso Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Nessa primeira parte do Pai Nosso, nós rezamos glorificando a Deus. A primeira parte do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que a gente coloca isso em prática, que rezamos? Seja feita a tua vontade. Nós falamos verdadeiramente isso. Nós abrimos nosso coração para dizer a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. A tua vontade assim na terra como no céu. Ou quando nós pedimos alguma coisa para Deus, Deus não atende, a nossa vontade, nós brigamos com Deus. E por que tem gente raiz, então? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque nós achamos que nós temos um Deus que tem que fazer aquilo que eu quero, e na hora que eu quero, no momento que eu quero. A vontade dele, na hora dele e da maneira que ele quer. Seja feita a tua vontade e não a minha, assim na terra como no céu. A segunda parte, nós rezamos o Pai Nosso, nós estamos justamente rezando por nós, pedindo a Deus por nós. O pão nosso que cada dia nos dá hoje. Dê-nos o alimento que precisamos todos os dias. O Senhor nos dá essa graça de nos dar o alimento que precisamos no nosso dia a dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Outra parte para nós que a gente reza, que muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Senhor, eu pequei, quando o Senhor, eu quero o seu perdão. Mas o meu irmão me perdoa, ele me prejudicou, não perdoa ele não. De maneira nenhuma. Quem tem que perdoar é Deus. Eu te perdoo, mas você vai para lá e eu vou para cá. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E olha como é difícil colocar esse outro pedaço do Pai Nosso em prática também. E rezamos. Não prestamos atenção que rezamos. Senhor, me perdoa, mas me ensina também a perdoar meu irmão. Mas nem sempre eu coloco em prática esse pedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Me ajude, Senhor, a não cair mais em tentação. Livra-me do mal. Aí nós pedimos, mas nós fazemos por onde também? Não cair em tentação? Quantas e quantas vezes nós caímos em tentação de julgar, de criticar, de pecar, né, com os olhos, o desejo, a inveja? Quantas coisas nós fazemos que a gente deixa de colocar em prática nessa oração? E veja uma oração completa. E nós dizemos que não sabemos como rezar. Então aqui, ao rezarmos o Pai Nosso, a gente saiba realmente rezar e pedir, principalmente rezar por nós também, para nós aprendamos a colocar em prática, principalmente a questão do perdão. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E também quando pedimos a Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E não a minha. Porque muitas vezes nós rezamos, a gente vai dizer, mas a graça nunca vem, mas o que está acontecendo? Né? Por que Deus não escuta? Por que Deus não me escuta? Por que Deus não faz a minha graça acontecer? Primeiro, porque muitas vezes nós só lembramos de Deus quando nós estamos no desespero, quando a gente não tem mais o que fazer. Segundo, se muitas vezes a graça não chega até nós, não é culpa de Deus, mas a culpa é nossa. Como que a graça de Deus vai chegar até a mim se eu estou com uma barreira na minha vida, no meu coração? Primeiro começo a blasfemar contra Deus. Começo a ficar com raiva porque aconteceu tal coisa, porque aconteceu isso, por questão de doença, por questão de morte, por questão de desemprego. A gente começa a ficar com raiva de Deus. Como que a graça pode vir até mim? E outro, quando a gente está no desespero, a gente está precisando de uma graça, muitas vezes a gente começa a correr para tudo quanto é campo, né? Onde fala que você vai lá no lugar, você vai encontrar a solução dos seus problemas. Aí você começa a ficar tomante, começa a ir ver os búzios, começa a ir no centro espírita, começa a fazer trabalho para cá, trabalho para lá. Aí acaba sendo uma vela para Deus e outra para o diabo. E é claro que a graça não virá. Pode ser igual a Deus ou ser igual ao diabo. Os dois não tem como. Então, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa quando a graça não chega até nós. Isso não chega da maneira que a gente quer, a gente nem briga com Deus, né? Mas a gente não reza, você já fica a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus conhece a cada um de nós, o mais íntimo do nosso ser. Mesmo antes de nós rezarmos, mesmo antes de nós pedirmos, Ele já sabe o que nós precisamos, Ele sabe como vamos pedir, Ele sabe o que é melhor para nós. Porque nem sempre aquilo que eu quero para mim é o melhor. Isso depois, quando a poeira baixa, a gente vai ver realmente aquilo que aconteceu por nós, aquilo que eu disse, mas não veio do jeito que eu queria, a gente vai ver como realmente Deus tinha razão, que era melhor, a melhor solução. Então que a gente aprenda a rezar, que a gente aprenda a ter mais contato com Deus, que a gente aprenda realmente a pedir a Ele: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Que eu aprenda realmente a perdoar, porque muitas vezes o ódio, o rancor, a mágoa impede a graça de Deus chegar até nós. Então, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que a gente aprenda, dentro dessa oração do Pai Nosso, principalmente essas duas partes, que é mais difícil a gente colocar em prática. Que a gente possa, diante dessa leitura de hoje, diante desse momento, que a gente possa aprender a rezar mais, a confiar mais, a perseverar mais. E Jesus ele vai mais adiante, só para a gente fazer um resumo, porque essa leitura de hoje era para a gente meditar muito mais. Mas o principal, quando Jesus diz assim: portanto eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, bati e vos será aberto. Pedi e recebereis. Confiança em Deus. No tempo dele, na hora dele e do jeito dele, a graça virá. Perseveremos.
toda oração chega aos ouvidos de Deus. Se ela não chega até nós, porque nós estamos fechados para a graça de Deus. Então que aprendamos a abrir mais nossos ouvidos para escutar mais a Deus, para que a sua graça chegue até nós. A perseverança da oração. Porque não adianta rezar somente um dia, querendo que a graça chegue no dia seguinte. O tempo é dele, a vontade é dele, e o momento que recebemos a graça é dele. Então, a perseverança e a oração. E principalmente, aprendamos a ter mais tempo para Deus. Aprendamos a parar mais as nossas atividades e arrumar um tempo para rezar. E não só lembrar de Deus quando nós precisamos, mas também os momentos bons, os momentos alegres de nossas vidas. Aprender a agradecer e a glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. E assim também a graça virá. Porque assim nós estamos reconhecendo que nós somos o único Deus de Senhor. Que espera o Senhor que a graça vem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.